Amigos do canal Calcio Parlato, vamos analisar esse jogo Inter-Udinese, jogo que abriu o domingo pela Série A do Campeonato Italiano. Inter 2, Udinese 0, um primeiro tempo bastante difícil para a Inter de Milão, contra um Udinese que, além de estar bem organizado em campo, era até bastante incisiva em algumas raras ocasiões de contra-ataque, com o Beto, que é um jogador muito interessante e que precisa ser seguido com muita atenção. O Udinese, que parecia ter encontrado as justas dimensões e justas medidas para conter a Inter de Milão. Inter de Milão com algumas modificações, com o Ranocchia, por exemplo, no meio da zaga, fui bem, não teve grandes problemas em conter um ataque que era, sobretudo, o Beto, que muito isolado na frente, fui bem controlado, embora suas qualidades, como eu disse, são extremamente interessantes. Mas a parte mais complicada, o momento mais delicado do jogo, ou seja, o primeiro tempo, via uma falta de entendimento entre os dois atacantes. O Correa, que estava começando desde o início para deixar o Lautaro mais fresco para o próximo compromisso na Champions League. Correa e Dzeko. Correa e Dzeko que, de fato, no primeiro tempo não estavam se encontrando, mais por responsabilidade do Correa, que não tinha uma posição muito definida. Em alguns momentos estava muito próximo do Dzeko, sobretudo, por exemplo, esperando bolas na área, ao invés de se deslocar um pouco para tentar ampliar e abrir um pouquinho a defesa, acabava se esvalpondo mais de uma oportunidade ao próprio Dzeko. Outra questão, quando o Correa tentava começar o jogo e ficar muito longe do Dzeko. Aí também uma situação não muito favorável, porque, de fato, o Dzeko acabava sendo muito isolado lá na frente, com uma zaga 3 da Udinese bastante agressiva. Primeiro tempo que, de fato, acabou com algumas preocupações para o Inzaghi, mas que, de fato, conseguiu, no intervalo, evidentemente reposicionando o Correa, até mexendo um pouco na questão, por exemplo, do Perisic, de como ele se deslocar em campo, centralizando um pouquinho mais, deixando um pouquinho mais de corredor para o Correa. O que, de fato, o Correa precisa é de espaço. E, com espaço, vindo de trás, ele não precisa de dialogar com muitos outros, e assim fez o primeiro gol. Carregou a bola e chutou a rede. É um jogador que tem essas qualidades, ele, quando chuta, e enxerga muito bem o gol, e é determinante, foi determinante. Esse primeiro gol, o segundo gol também dele, também vindo por trás, nesse caso, recebendo uma assistência. Uma Inter que, de fato, jogou de forma positiva no segundo tempo, muito boa, diria, no segundo tempo. O primeiro tempo do Correa foi horroroso, assim como o segundo tempo, enquanto ele ficou em campo, foi muito bom. E a Udinese que se perdeu um pouco quando, de fato, Gotti decidiu colocar um volante de marcação como o Wallace para tentar limitar um pouquinho a ação do Correa, que estava, de fato, mudando um pouquinho as suas características de aproximação para a área. Nesse caso, não fui feliz, o Wallace não entrou muito bem no jogo, é um jogador muito forte, muito importante, o brasileiro, e tem sido determinante, mas entrando no segundo tempo, de fato, pareceu claramente um pouco deslocado. O Pereira
mesmo com 1-0, mesmo 2-0, tentou fazer alguma ação individualmente, chegar, inclusive, a chutar a gol, um belíssimo chute que o Handanovic defendeu de forma bastante com dificuldade, mas com grande segurança. E um Udinese que continua patinando nesse campeonato, muitos empates, muitas das empates que poderiam ser vitórias e derrotas, como essa, esperadas do ponto de vista da diferença, da disparidade de forças em campo, mas que, de fato, aproveitando situações em que a Inter ainda precisa entender perfeitamente os mecanismos, sobretudo quando faltam alguns jogadores como Lautaro, ou, por exemplo, jogadores como De Vrij na zaga, poderia ter aproveitado um pouco melhor. De qualquer forma, a Inter agora 4 pontos, esperando os jogos em Nápoles e de Milan durante esse domingo. Napoli, que vai sem Osimhen contra a Salernitana, um derby, são 2 cidades muito próximas, 2 cidades, inclusive, cujas torcidas não se gostam muito, tanto que foi proibida a ida de torcedores de Napoli para o estádio de Salerno. Assim como o Milan terá uma tarefa bastante complicada indo jogar em Roma, contra a Roma de Mourinho, que está tentando voltar a expressar o seu futebol dos melhores momentos, que foram o início da temporada, com as vitórias seguidas em Conference League e no campeonato. Ambos os times, Milan e Roma, vão com praticamente o elenco praticamente completo, ou pelo menos com os titulares que se prefiguravam no início da temporada. Então, se espera um jogo de grandes emoções e, sobretudo, de belo futebol. Por isso, a Inter pode ficar aí de camarote, evidentemente ainda a distância, mesmo na inopinável possibilidade de derrota de Napoli e de Milan, a distância ainda seria de 4 pontos, mas o campeonato ainda está a menos de um terço de suas rodadas jogadas, tem tempo aí para essa Inter engrenar e encontrar o melhor futebol. Sempre lembrando que depois, domingo que vem, teremos nada mais, nada menos que o derby della Madonnina, o Inter-Milan, um jogo mais esperado pelas 2 torcidas durante todo o ano. Vejo vocês por aí. Um abraço.